Mateus capítulo 27 e no verso 54 diz assim: E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Que testemunho, irmãos, maravilhoso este. O primeiro gentil, após a crucificação, reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E o interessante é que os que eram de Israel, os apóstolos, os seguidores, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, nós não vemos essa declaração, esse relato. Ele veio de um gentil. Onde estavam os apóstolos? Onde estavam aqueles que estavam junto com Jesus durante a sua trajetória? Estavam seguindo Jesus de longe. Mas este romano, esse centurião, que era um homem que comandava 100 soldados, ao presenciar toda aquela cena, algo que eu acredito que durante todas as execuções que foram realizadas por Roma, porque era algo comum, não foi algo inédito essa crucificação, era um método utilizado por Roma de tortura, de morte. Mas certamente esse centurião jamais viu um caso como esse do Senhor Jesus. Certamente os outros tentavam sair daquele local, eles praguejavam, eles de alguma forma buscavam uma clemência, mas o Senhor Jesus ele permaneceu como uma ovelha muda, destinada ao matador. E sendo inocente, um homem inocente, e diante dos sinais que aconteceram diante deste centurião, onde ele viu o terremoto e as demais coisas que sucederam depois, ele verdadeiramente reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E por que ele reconheceu? Um dos motivos de terem feito esse centurião reconhecer, não apenas o centurião, mas aqueles que estavam com ele, reconhecer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, era porque ele estava próximo, ele estava acompanhando de perto. Aqueles que estavam de longe, acompanhando de longe, não conseguiram visualizar, não conseguiram perceber esses detalhes. E depois desse reconhecimento, a Bíblia nos diz que houve um grande temor. E nós? E você? Já reconheceu verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E qual tem sido a sua reação? Um grande temor? A reverência? Porque não basta apenas dizer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos que manifestar esta fé. Nós temos que colocar em prática essa nossa afirmação. Porque se nós dissermos, ele está no meu coração, mas se nós não cumprirmos os seus mandamentos, como diz a palavra do Senhor, que em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então que a gente não possa apenas manifestar esta nossa crença que Jesus Cristo é o Filho de Deus apenas em palavras, mas verdadeiramente crendo e obedecendo os mandamentos do Senhor. Amém?